Então vamos lá. Olha só, nós vamos falar sobre vértice. E antes disso, eu vou pegar um exemplo aqui, que a gente já fez talvez um muito parecido, e vou fazer o seguinte, olha só. Nós vamos pegar esse exemplo de uma função quadrática. F de x2 igual a x2 menos. Deixa eu pegar um número aqui. Eu quero pegar um número bem bonitinho. Pronto. Mais 3. Beleza. Tem essa função quadrática aqui. E eu quero desenhar o gráfico dessa função. Só que eu vou desenhar o gráfico com base no que a gente já estudou, né? O que é que a gente estudou que pode auxiliar a desenhar o gráfico? Olha só. Nós já estudamos desde função afim que aquele lugar onde o gráfico cruza o eixo x é chamado de zero da função. Então, primeira coisa, quando eu quero desenhar o gráfico de uma função, seja qual função for no mundo, depois vocês vão ver em outras funções que quando o cara tem domínio, o cara não vai precisar fazer determinados caminhos, mas você pega uma função que você nunca viu, o que é que você vai fazer? A primeira coisa no mundo, você vai calcular o zero da função. O zero da função. Por que você vai fazer isso? Porque quando você calcula o zero da função, você encontra o valor ou os valores onde o gráfico corta o eixo X. Isso vai ajudar demais na construção do seu gráfico. Então, como é que eu faço o zero da função? Você pega a função f de zero, desculpa, você pega a função f de x igual a zero. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Ou seja, fazer o zero da função é fazer y igual a zero. Então aqui você vai pegar essa expressão, x2 menos 4x mais 3 igual a zero. Beleza? Agora, isso daqui vai dar uma equação do segundo grau. Vocês já sabem fazer. Um dos caminhos é a fórmula de Bhaskara, né? É o mais direto, assim, sem muita enrolagem. A é 1, B menos 4 e C é 3. Aí vamos lá. Delta. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Para os que ficam muito confusos quando isso aparece, gente, essa é uma fórmula que ela pode ser provada, certo? A gente não provou, não demonstrou isso em aula, mas isso pode ser provado. É possível provar que de fato a fórmula é essa. Se verificou que toda vez que pega esses números, B é esse número, A é esse número, C é esse número, esse negócio aqui dá certo, tá bom? É isso que acontece. E Bhaskara é x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, primeiro vamos fazer delta, né? Delta vai ser 4, menos 4, então vai ser menos 4, tem que ter um parênteses, menos 4 AC, então delta é igual, que dá 16 menos 12, né? 4 vezes 1 vezes 3, então esse cara acaba dando 4, beleza. Quando você acha delta e você percebe que ele é um número que tem raiz exata, você já fica feliz. Porque tu vai ter que jogar nesse delta aqui. Então isso já vai ser ótimo para a sua vida. Então você vai fazer x igual a menos b, então vai ser menos 4, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes a. Aí aqui você vai ter, ó, x é igual
Menos por menos mais fica 4, mais ou menos. Quanto é raiz de 4? 2 dividido por 2. Aí você vai ter, ó, x', ó, x' eu vou usar o mais, ó, 4 mais 2 dividido por 2. Dá 6 dividido por 2 dá 3. E x duas linhas, se fosse h seria h', h duas linhas, né? 4 menos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Então eu tenho 3 e 1. São os caras que vão cortar o eixo X. São os caras que vão cortar o eixo X. Deixa eu quebrar aqui bem bonitinho, para a gente ter espaço para conversar sobre as outras coisas. Beleza? Então são os caras que vão cortar no eixo X. Pensando nesses caras como um ponto, né? Como f de x é a mesma coisa que y e dá zero, esse ponto é x é 3, x é 3 e y é 0. X é 1 e y é 0, né? A gente já viu isso aí de boas. Agora, beleza. Agora, o outro cara que eu vou analisar é um bem fácil, que é o valor inicial. Valor inicial da função. Para aquelas pessoas que estão um pouco mais atentas, quando eu digo atento, gente, não quer dizer que a pessoa que não percebeu é desatento, não, entenda. Atento no conteúdo. Digamos que a mente está mais ágil para a percepção de algumas coisas no conteúdo. Por exemplo, eu sou professor de matemática, eu digo essas coisas, as pessoas pensam que é mentira, mas eu sempre fui assim. E quando eu vou estudar coisas mais avançadas, eu me comporto dessa mesma maneira. Eu não sou uma pessoa atenta a perceber as sacadas, as saídas muito rápidas de coisas que eu estou vendo agora. Certo? Então, quando eu estava na época de vocês assistindo esse mesmo conteúdo pela primeira vez, eu não tinha as sacadas, certo? Eu não tinha. O professor falava, caramba, que legal, e eu não tinha pensado isso antes. Então, é onde corta o eixo Y. Mas não era isso que eu ia dizer que é a sacada, não. A sacada é que não precisa fazer conta. É só olhar para o valor do C. Ó. O valor inicial é o cara que está sem o X, que é o 3, certo? O valor inicial é o cara que está sem o X. Mas vamos calcular isso, meus amores? Zero da função y é zero. O valor inicial, quem é o zero, é o x. Lembrando que o cara aqui dentro é x, né? Esse cara aqui, ó, é x. Vai ficar, ó, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Então, f de 0 é igual a 3, certo? Então, f de 0 é igual a 3. O que significa isso? Que o ponto é 0 no x, 3 no y. Bom, e eu não precisaria nem fazer conta, certo? Mas não está errado fazer a conta, obviamente. Beleza, agora vamos pôr isso no gráfico. Vamos pôr isso no gráfico. Olha que lindo. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que eu vou desenhar o gráfico primeiro para depois botar os eixos. É só porque eu quero que fique. Essa foi boa. Só porque eu quero que fique perfeita. Então, vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, a voz falhou, tá vendo? Pecado. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou fazer só para ficar perfeito no que a gente vai estudar hoje, tá bom? O objetivo é esse. O objetivo é forçar a barra para falar do que a gente quer falar hoje. Pronto. Ficou mais ou menos. Olha, olha só. Espera aí. Pronto. Mais ou menos aqui. Oh, eu quero de outra cor. Mais ou menos aqui, o eixo Y. Certo?
aqui o eixo X. Não deu tão perfeito, mas dá para entender. Eixo X. Geralmente a gente marca os pontos para depois passar a curva, né? No caso, a parábola, a função. Mas vamos lá. Olha que lindo. Onde é que ele cruza o eixo X? 1 e 3. 1 e 3. 1 está aqui. 3 está aqui. E onde é que ele cruza o eixo Y? No 3, está aqui. Beleza? Professor, isso não é suficiente para desenhar o gráfico dessa função, não? Não tá bom só até aí, não? Tá não, porque tem um cara muito importante que está chamando muita atenção. Sacanagem, ó. Tem um cara muito importante que está chamando muita atenção e a gente não está percebendo. Cadê, professor, esse cara aqui? Ó? Esse ponto aqui é muito importante. Por que, professor? Não estou vendo importância nele, não. Olha a importância dele. Essa função, ela desce, 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 desce. Quando ele chega nesse ponto, ele para de descer e começa a subir. Vocês concordam que é uma coisa muito relevante eu falar quando é ou onde é que esse cara muda o seu caminho, digamos assim, ó, ele vem caminhando para baixo. Chega aqui, ele começa a caminhar para cima. Vocês concordam que dizer esse ponto, que ele faz a mudança de deslocamento, seria importante? Na nossa vida mesmo, olha só. Ó, você vai para minha casa, você vai direto, 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 direto. Chegou no posto tal, você dobra à direita. Ou então você vai, 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 chegou no retorno tal, você retorna como se quisesse voltar para onde você vinha. Então, dizer esse cara, chamar a atenção a esse cara, é muito importante. Exatamente, João Vitor. Esse negócio do delta aí que alguém perguntou, no Classroom tem uma aula cadastrada lá, mas qualquer coisa fala comigo no privado que eu mando, fica mais fácil de achar, sobre a equação do segundo grau. Então tem que dar uma vista nela lá, tá bom? Porque aqui a gente vai usar, né, vai usando com força essa equação do segundo grau. Mas tem uma aula lá, pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. Eu passei até uma lista de exercícios, tem até um erro de digitação na questão, mas dá para o cara praticar. Então é importante dizer quem é esse cara. Ou então o cara vem aqui, ó, que viu alguma coisa, tem que sair correndo. Mas ele muda o deslocamento. Tá? Então aqui é onde ele muda o deslocamento. Ele muda o seu percurso. Então, é importante falar desse cara. Só que é interessante, ó, que esse cara verde aqui, ele é o ponto mais baixo desse desenho. Nessa parábola, ele é o ponto mais baixo. Ele é o ponto que todo mundo é maior que ele. Então a gente chama esse cara, de vértice da parábola. Vértice da parábola. E se ele está, a parábola está voltada para cima, que a parábola vai poder estar voltada para cima ou para baixo, certo? Se a parábola está voltada para cima, esse cara a gente chama de ponto mínimo. Olha só. Ponto mínimo. Ponto mínimo. Por quê? Porque ele é o menor ponto possível. Não tem ninguém abaixo dele. E se a concavidade tivesse voltada para baixo, tipo assim, ó, pela lógica, gente, como seria o nome desse ponto que está lá em cima? Ponto do ônus. Muito bem, João Pedro. Muito bem, Cleiton. Ponto máximo.
Beleza? Então, se a parábola está voltada para cima, eu tenho um cara lá embaixo. O nome dele é ponto mínimo. Se a parábola está voltada para baixo, eu tenho um cara lá em cima, que é o topo, né? Que é chamado de ponto máximo. Tranquilo? Olha só, se a gente tivesse no presencial, eu ia fazer com a professora de física, a gente ia fazer uma aula a gente ia fazer uma aula de lançamento de foguete. Que aí a gente ia ver a parábola no lançamento dos foguetes, ia calcular algumas coisas, ia ser bacana. Porque em física acaba estudando isso também. Então aqui, ó, esse cara aqui, né? Então, essa situação é uma situação bem bacana. Aí quando é, professor, que a parábola está voltada para cima, quando o A é positivo. Quando o A está positivo, a carinha fica sorrindo. A carinha fica sorrindo. Quando o A é negativo, a carinha fica triste. Eu penso assim, a carinha sorrindo, carinha triste. Quando o A é positivo, quando o A é negativo, certo? Aqui eu estou botando como umas observações. Mas vamos resolver essa questão aqui ainda, né? Calma. Beleza. Vou apagar aqui, porque senão vai ficar muita informação e a gente vai se perder. Então aqui, ó, eu tenho essa parábolazinha. Eu tenho essa bagaçazinha aqui. Vou trazer ela para cá. Ou 3, por que tu não foi? Mas eu levo ele já já. Eu levo ele já já. Eu roubei um cara sem querer. Esse cara volta pro canto dele. Roubei sem querer. E você vai pro seu canto, bonitinho. Você é daqui. Pronto. Então, olha só. Beleza. Feito isso, tem essa história desse vértice. Professor, e como é que eu calculo o vértice? Gente, primeiramente a gente vai calcular sem saber de nada, tá bom? Depois a gente vai aprender a calcular. Vocês vão ver que uma parte a gente vai conseguir calcular sem saber. Hã? Você vai conseguir calcular sem saber calcular. Olha que lindo. O vértice é um ponto. Todo ponto é composto de um x e de um y, não é? Concorda comigo? Então tem um x ali e tem um y. Tem um x dele aqui e tem que ter um y correspondente. Ou só mais o 1, o 3 e o outro 3 não tem x e y correspondente? Tem. É porque um deles é sempre quem? Zero. E quando um deles é zero, ele fica em cima do eixo. Quando um dos caras é zero, ele fica em cima do eixo. Então, quando um dos caras é zero, ele fica em cima do eixo. Quando um dos caras é zero, ele fica em cima do eixo. Quando um dos caras é zero, ele fica em cima do eixo. Mas aqui nenhum dos caras é zero. Então a gente chama esse cara de x do vértice e esse cara de y do vértice. Por que o nome do ponto não é vértice? O x que é dele é x do vértice. O y que é dele é y do vértice. Certo? Eu vou para Macaíba. Tem o prédio da prefeitura. Se eu estou em Macaíba, ali é o prédio da prefeitura de Macaíba. Vai ser o prédio da prefeitura de Parnamirim em Macaíba. É a mesma coisa. Então eu não posso chamar outro nome porque o nome desse cara é vértice. Então só pode ser x do vértice. Só que eu consigo saber a resposta desse x do vértice sem conta. Gente, quero que vocês pensem um pouquinho. Quanto vale esse x do vértice? Eu não conseguiria responder, eu acho, quando eu era aluno. Eu era um pouco lento. 0, não. 2, por que, João Pedro? O Pedro já acertou. Muito bem. Exatamente. Ó, qual é o número que divide no meio esse espaço entre o 1 e o 3? Só pode ser o 2. Porque se aqui for 2, fica uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda, uma unidade para a direita. Então, o x do vértice é 2. Eu fiz isso sem usar conta, sem usar fórmula, tá bom? Só que eu vou ensinar como é que faz usando fórmula. Professor, e o y do vértice, como é que você calcula? Y do vértice.
Meus amores, como é que eu calculei o zero da função? Eu coloquei o zero no lugar do y. E achei como resposta a letra qual? X. Legal. Como é que eu achei o valor inicial? Eu coloquei o valor de x aonde? Eu coloquei o zero aonde? No lugar do x. E, consequentemente, achei y. Se eu coloquei zero no x, achei y. Gente, se eu colocar 2 no lugar do x, eu vou achar que letra? Se eu colocar x no lugar do x na fórmula, eu vou achar que letra? Y. Só que exatamente, só que eu vou achar o y, que é amiguinho daquele x. Como o nome daquele x é x do vértice, eu acharei o y do vértice, naturalmente. Então aqui, ó, eu vou calcular o f do 2. Lembrando que quem é o 2? Quem é o 2? Quem é o 2? Como é o nome artístico do 2? X do vértice. Aqui não é o caminho tradicional que você vai fazer sempre, que nem sempre dá para perceber, tá bom? Nem sempre dá para visualizar isso. Mas esse é apenas o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é sempre mais perfeito. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, mais 3. Vamos fazer essa conta. Y do vértice é igual a 4 menos 8 mais 3. Cuidado, eu não posso, para não errar besteira, não poderia ter somado antes de multiplicar, não, viu? Tem gente que quer fazer 4 menos 4, 0. Não, primeiro tem que multiplicar. Então, y do vértice é 7 menos 8. Vou botar aqui do lado para não perder muito espaço. Y do vértice é igual a menos 1. Olha que lindo. Y do vértice é menos 1. Então, esse cara aqui, ó, vale menos 1. Então, o vértice, que eu vou representar pela letra V maiúscula, é o ponto 2 e menos 1. Olha só, eu consigo fazer isso em boa parte das questões só raciocinando, sem precisar decorar muita coisa. Mas existe o caminho mais técnico, existe o caminho mais detalhado, que é esse o nosso objetivo da aula. O vértice da parábola, o vértice da parábola representa o seu valor máximo ou mínimo, certo? A gente já conversou sobre isso. E ele pode ser encontrado da seguinte forma. O x do vértice, você faz menos b sobre 2a. E o y do vértice, você faz menos delta sobre 4a. Detalhe, em todos os exemplos, eu sou um cara que eu não gosto de decorar muita coisa. Então, eu gosto de dizer para o aluno assim, decorar, obrigatoriamente, eu tenho que decorar o x do vértice. Por quê? Porque se eu achar essa resposta, para achar o y do vértice é só fazer o quê, galera? Se eu achei x do vértice, para achar y do vértice é só fazer o quê, galera? Fazer isso aqui. Colocar o valor do x na função. E aí, Andrei, colocar... Vocês não estão percebendo nada diferente em mim? Eu vou tirar foto de vocês. Bom dia, professor. Bom dia. E aí, fera, como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Deus. Só falta eu providenciar pegar minha camisa, né? Que eu tô vacilando. Ih, rapaz, só marcar o dia aí, rapaz. Mas as aulas vão voltar agora e eu levo lá pra tu. Aí vai ficar mais fácil. Então aqui, Beleza. então achar o y do vértice é só, depois que achar o x, jogar na fórmula. Então, tipo assim, decorar, só precisava decorar isso. Quando não for tão claro, porque aqui nesse exemplo ficou baba, né? Mas nem sempre é baba, certo? Nem sempre é baba, eu tenho que ter essa consciência. Então, deixa eu trazer para cá.
aqui, era para eu ter copiado aqui, né? Mas é porque eu trouxe para cá. Então, o vértice a gente calcula assim, ó. Agora vamos calcular aqui, ó. De fato. Espera aí que na hora do slide não vai sair isso daqui quando eu gerar o PDF, então tem que subir mais um pouquinho. Pronto. Olha só. Menos, quanto é B? Menos 4. Então, parênteses. 2 vezes A que é 1. Menos com menos mais 4. Por 2, 2. Olha, a gente já tinha achado. Olha que lindo, papai. Agora vamos y no vértice. Menos delta. Delta deu 4. Coincidiu de ser o mesmo valor. Cuidado, se liga. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 sobre 4. Menos 1. Oh! Oh, que lindo! Então, o vértice é 2 e menos 1. Assim como era nos outros. No outro caminho. Então, uma coisa de boa. É porque eu não li. Ele veio na hora e eu não estava lendo. Relaxa. É besta. Então, o vértice é um cara que já estava aparecendo para a gente, mas a gente não sabia como calcular. E ele pode ser achado por essas fórmulas ou pelo caminho mais, que dá às vezes um pouco mais de trabalho, mas que é até simples de entender, né? Então, é essa a ideia do vértice. Então, quando eu quero calcular o vértice, eu acho isso daqui. Então, quando eu quero desenhar o gráfico. Então, professor, se eu quiser desenhar o gráfico da função do segundo grau, ou da função quadrática, que é a mesma coisa, o que é que eu faço? Zero da função, o valor inicial, e para fechar com chave de ouro, o vértice. Então, se você quer desenhar o gráfico da função quadrática, zero da função, valor inicial e vértice. Zero da função, valor inicial e vértice. Zero da função, valor inicial e vértice. Beleza? Vou pegar um exemplo para a gente fazer tudo, né? Fazer tudo. Olha só, pegar esse exemplo aqui. Agora a gente já sabe, né? Pegar esse exemplo aqui. F de x igual a... Eu quero forçar aqui. Eu vou fazer uma colinha aqui. Espero que vocês não entendam minha cola. Mas se entender, tudo bem. Pronto. Mas eu acho que vocês não vão entender, não. Tomara que não. Mas se entender, ótimo. Entender é sinal que são sabidos. Pronto. Eu quero desenhar o gráfico dessa parábola aí. Quero desenhar o gráfico dessa função aí. Vamos lá. Qual é o primeiro passo, hein, gente? Primeiro passo é muito fácil. É só calcular o zero da função. Fácil demais, né? Eita, Cuscuz já tá no The Voice, rapaz. The Voice, sai daí, né? O nome da. Canta comigo do Rodrigo Faro. Nós dois. Eita. É mesmo, é melhor. Dança, gatinho, dança. Então, zero da função. Beleza. Aí já pensou no dança. Peraí, Cuscuz, já pedi desculpa. Aí já pensou no dança, Cuscuz, dança. É o senhor lá aparece dançando. Dança lá. Um conto de fada. Dança, gatinho, dança. Dançando ragatanga lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Pegar esse cara, que é a mesma coisa que Y. Lembrando, eu digo FD. Por que usa? Professor, você não vive falando é Y, é Y, é Y. Mas aí só escreve F de X, F de X. Eita, caiu aqui. Só fala F de X, mas diz que é Y, mas só fala F de X, meu amigo. Porque antigamente a galera escrevia assim. Você queria fazer o valor da função para X igual a 1. Aí o cara escrevia qual o Y.
para x igual a 1. Aí eu queria fazer o valor da função para x igual a 10. Qual o y para x igual a 10? Para 100, qual? Aí um cara disse, bicho, como é o nome do assunto que a gente está estudando? Aí o cara, função. Homem, então vamos deixar de ser leso. No lugar de escrever essa frase, ó, a gente escreve assim, ó, f de 1. No lugar de escrever isso, f de 10. Porque a gente economiza caneta. E antigamente, caneta não é igual a gente tem aqui caneta fácil que só não. Antigamente era um negócio de umas penas, de uns negócios. Era daquele jeito. Tu imagina Os quando coisas você é da tinha que idade fazer... da pedra, rapaz. Escrevia com a pena. Diga aí. Então imagina. Não, mas os caras que criaram essas coisas, os caras escreviam com a pena mesmo. Pena na areia, né? Enfim. Então aqui, ó. Ele trocou essa frase por isso. Trocou essa frase, ó, por isso. É por isso que usa f de 1. É para não ter que escrever. Aqui, ó. F de x, para não ter que fazer. F y quando x é igual a não sei quanto. Beleza? Então é por isso o motivo. Agora vamos lá. Então eu quero esse cara igual a zero, né? Igual a zero. Mas quem é esse cara? Essa fórmula. Menos x2, essa expressão, né? Essa equação igual a zero. Gente, aqui eu caí numa equação do segundo grau. Nós caímos em uma equação do segundo grau. Então vamos lá. Sacanagem. Vamos lá. A é menos 1. B é 1. E C é 20. Agora vamos para delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a 1 elevado a 2 menos 4 vezes menos 1 vezes 20. Delta é igual a 1, menos com menos mais 80. Delta é igual a 81. Quando eu acho um número que eu sei qual é a raiz, a minha tendência, até combina, é ficar feliz. Quando eu acho um número que eu sei qual é a raiz, minha tendência é ficar feliz. Porque eu sei que lá em Bhaskara, minha vida vai ser facilitada. X é igual a menos B. Mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 81, dividido por 2 vezes menos 1. Né? Menos 1 aqui embaixo. X é igual a menos 1, mais ou menos 9, dividido por menos 2. Aí vamos lá. X', muito cuidado, porque embaixo tem um menos aqui, a galera erra. Então, menos 1 mais 9, dividido por menos 2. Isso dá 8, dividido por menos 2, mais por menos, menos. Dá 4. E x duas linhas. X duas linhas é menos 1, menos 9, dividido por menos 2. Menos 10, dividido por menos 2. Menos por menos é mais. Isso dá 5. Então, aqui é o ponto menos 4 e 0. Aqui é o ponto 5 e 0. Beleza? Show, né? Então, já achei aqui o zero da função. Agora, pode estar de amarelo, mas tudo bem. Gente, eu só destrancar a pobre da minha cachorrinha aqui, que ela ficou presa aqui. Peraí. Aproveitando esse momento, Cuscuz, eu tenho um amigo meu que ele consegue uma pelada bacana pra gente, a gente não precisa pagar nada. Só que é lá no do lado do como é? Arena das Dunas, Cuscuz.
aqui na porta do quarto tem aquelas portinhas que o cachorro passa por dentro. Aí tava travada. Aí vamos lá. Ei, Cuscuz, no final da aula eu quero falar com tu, vice. Beleza? Então vamos lá. Depois agora o quê? Valor inicial. Valor inicial. Então o valor inicial é quem? É o f de 0. É o 20, né? Não precisava nem fazer conta, mas vamos lá. Menos 0 ao quadrado, mais 0, mais 20. A conta vai dar 20. Quem não tem 0 morre, né? Olha que lindo. E, por fim, o que é que eu faço? Não vou desenhar agora, porque agora eu já aprendi os caminhos todos. Por fim, eu vou calcular o vértice. E nesse caso vai ser o valor máximo, porque o A é negativo, é o contrário. Quando o A é negativo, é máximo. Quando o A é positivo, é mínimo. Então, como é que eu calculo o vértice? X do vértice menos B sobre 2A. Então, menos, quanto é B? 1 sobre 2 vezes menos 1. Menos 1 sobre menos 2. Menos por menos é mais. Isso dá 1 sobre 2. Se você quiser ser mais cri-cri, eu disse que dá 0,5. Mas não precisa. Fração é gente. Tá bom? 0,5 seria mais se eu estivesse trabalhando com uma unidade de medida, uma questão contextualizada. Então aqui, y do vértice é quem? Menos delta sobre 4a. Quem é delta? 81. Menos 81 sobre 4 vezes menos 1. Menos 81 sobre 4, negativo. Menos com menos é mais. Gente, 81 sobre 4, que não dá para fazer a conta, mas dá para saber que é 20, alguém, tá bom? É maior que 20 um pouquinho. Concordam comigo? 81 sobre 4 é maior que 20. Isso é suficiente. Agora eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz no exemplo anterior, porque vou desenhar primeiro. Lógico que a lógica não é essa, mas eu vou desenhar primeiro para que o desenho fique o mais agradável possível de entender. Certo? Como nosso objetivo inicial é entendimento, então vale a pena. Olha só. Eixo X. Eixo Y. Vai ficar bem bonitinho. Olha que lindo. Eixo X. Eixo X. Eixo Y. Vamos lá. Onde é que ele corta o eixo X? Menos 4 e 5. Onde é que ele corta o eixo Y? No 20. Vou botar o 20 aqui. E quem é esse cara? O vértice. Quem é o X do vértice? 1 sobre 2 ou 0,5, né? Vou botar 1 sobre 2. E está exatamente no meio aqui desses dois, né? E quem é o Y do vértice? 81 sobre 4, que dá 20, alguma coisa. 81 sobre 4, que é depois de 20, inclusive. E essa parábola está voltada para baixo porque o A é negativo. O A me diz quando a parábola está voltada para baixo, certo? E, para encerrar, como seria isso no contexto? Como cairia uma questão dessa no contexto? Eu dava a mesma conversa, só que eu ia dizer que o cara chutou a bola, chutou uma bola. O jogador chutou uma bola. A bola, sabe? É o gol, chutou a bola. A bola fez isso. Aí eu vou perguntar, ó, tá vendo esse cara aqui? Eu vou perguntar, ó,
pensando no eixo Y, eu vou perguntar qual a altura máxima da bola. E pensando no eixo X, ó, o eixo X, eixo Y. O eixo Y ia falar da altura e o eixo X ia falar do tempo. Então, qual é o tempo que a bola atinge a altura máxima? X do vértice. Qual é a altura máxima? Y do vértice. Então, você perguntar, depois do chute da bola, depois de quanto tempo do chute da bola, a bola atinge a altura máxima? Ele está perguntando, ei, bicho, qual é o X do vértice? Mas se ele disser, qual é a altura da bola? Qual é a altura máxima da bola quando o goleiro chuta um tiro de meta? Aí você vai dizer Y do vértice. Beleza? Obviamente, quando eu vou postar o vídeo, vai ter umas questões, vai ter umas explicações um pouco adicionais em relação ao que eu estou falando. Né? Vai falar a mesma coisa, mas vou dar algumas